Boa noite, eu sou a Karina Cardoso e começa agora o Esquenta Caiu no Enem, ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM e MEC AM, pela internet e em rede também com emissoras públicas de todo o país. E junto com um timaço de professores, a gente vai trazer as últimas dicas antes da prova do próximo domingo. E quem está no estúdio aqui comigo é a Priscila Rangel. Tudo bom, Priscila? Tudo bom, Karina? Oi, pessoal de casa. Eu estou aqui de olho no Twitter e no Facebook da TV Brasil para trazer as dúvidas e os seus comentários para o programa. Para participar, é só mandar sua mensagem para a gente usando a hashtag Caiu no Enem. E quem também está com a gente neste primeiro bloco são os professores Tiago Giana, professor de História, a professora Areta Barros, de Geografia, e o professor Gabriel Melo, de Sociologia. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Bom, e antes de começar a falar da prova de Ciências Humanas, vamos descobrir como está a expectativa dos estudantes para o Enem deste ano. O primeiro dia, para mim, é o mais difícil, porque não é a minha área que eu me dou melhor, não é a área que eu vou bem, mas eu já estudei bastante para ciências humanas, que era a minha maior dificuldade, então as expectativas continuam sendo boas. Eu tenho uma boa expectativa, porque eu acredito que eu vou me sair bem nessas matérias, porque a maioria delas são que eu gosto, então eu estou confiante para esse primeiro dia da prova. Que eu acho que essa prova vai ser muito cansativa para mim, que é a parte mais que eu tenho dificuldade. Então, questão de leitura, eu leio pouco. Não é uma matéria que eu domino muito, mas eu creio que eu estudei o suficiente para conseguir ter uma boa nota para passar nos cursos que eu quero. Tá aí, professores, com base aí nos comentários dos estudantes, o que a gente pode falar dessa prova que está chegando e que está tirando o sono de muito aluno, né? Professor Tiago. Bem, a prova já é domingo, então o foco do estudante agora precisa ser a concentração, uma última preparação, olhar para a prova de Ciências Humanas com muita atenção, principalmente nas imagens, principalmente na parte ali infográfica. A gente aposta muito em questões de história do Brasil para essa prova. Tá certo. Professora Areta, alguma coisa que possa acrescentar aí? A primeira coisa para os alunos é que eles se assustam quando falam em geografia, mapa. Tem um mapa, eu preciso interpretar, eles já pulam a questão. E geralmente são questões muito fáceis, né? Basicamente uma localização, são questões realmente básicas. A forma de cobrar a geografia, seja por um climograma, ou seja, por um mapa de localização, não deve assustá-los. Pelo menos os meus, eu espero que não se assustem, porque nós estudamos isso. Eu acho que essa é a expectativa, né, de todos os professores. Sim. Professor Gabriel, o que a gente pode adiantar aí, alguma dica aí para os alunos? Temos várias dicas, na verdade, a prova de Ciências Humanas ela é muito integrada, tudo bem? Então é até difícil a gente separar os conteúdos. Quando a gente fala de História, Geografia, Sociologia, elas são muito conectadas. Os temas de colonização, os temas sobre até mesmo escalas e até mesmo quando a gente pega mapas, são muito envolvidos por cultura, pela questão do negro, desigualdade social, gênero e assim vai. Então são as 3 disciplinas que elas vão te dar um norte aí para sua prova, beleza? Então você que está estudando aí o ano todo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Assim, esperando. Tá aí, ó, dica do professor, fique tranquilo, vai dar tudo certo, mas ó, para já dar um gostinho de como vai ser o Enem no domingo, a gente pediu para os nossos convidados trazerem uma questão bem representativa da disciplina deles para mostrar aí a resolução para a gente. Então, vamos começar com o professor Tiago, vamos de História? Vamos de História. Eu trouxe uma questão. Ela vai ser apresentada? Sim, estaremos no VT e vou pedir também, professor, lembrando que estamos ao vivo para as rádios. Ótimo. Então, se o senhor poder trazer também um pouquinho do que está na tela. Ótimo. A primeira questão, ela trata de um período da história brasileira que tem sido recorrente. Então, é a República Populista. Aquela parte ali depois do governo do Vargas, e a questão é sobre JK. Então, é uma questão que ele vai tratar bem do trivial. Ele vai tratar muito do desenvolvimento e também da desigualdade causada no governo JK. Esses temas mais recentes de República Populista, pós-45, eles têm sido marcados na prova de História. Então, eles podem apostar que alguma coisa próxima disso deve cair mais uma vez na prova do Enem. Tá certo, dica valiosa. Vamos seguir agora com a professora Areta. Qual questão você trouxe para a gente, professora?
Se não me falha a memória, a questão se refere a crescimento urbano. Na verdade, é uma abordagem que vem se repetindo a toda a prova. Crescimento populacional, inchaço populacional, crescimento demográfico, tudo relacionado e principalmente quais são os problemas e o planejamento inerente a essas concepções de crescimento urbano. Quanto mais você tem uma economia dinâmica, maior provavelmente será a necessidade de infraestrutura. Isso já vem sendo cobrado, sempre cobra história, junto com sociologia, e cobra como a sociedade ela vai se posicionar e os problemas reais que nós convivemos no dia a dia, né? No cotidiano, a partir do momento que você está em uma metrópole. Perfeito. Professor Gabriel, sociologia, qual a questão? Eu trouxe uma questão sobre gênero e uma questão sobre teoria. Foram duas questões que eu indiquei pra gente. A primeira questão foi a questão número 7 do Caderno Azul do ano passado, que ela continha duas informações. Uma era uma figura, beleza, numa propaganda, e a outra era um textinho falando sobre gênero. E eles estavam comparando um texto contemporâneo com uma imagem de uma propaganda lá da década de 60, 70. E eles queriam que a gente comparasse para falar sobre o que aconteceria neste momento. Qual era a coisa que tinha em comum sobre as duas formas de análise do texto. E a coisa que tinha em comum era que o estereótipo do gênero, ele permanecia. Ou seja, a prova do Enem, ela quer que você analise tantas questões contemporâneas quanto as questões históricas, tentando relacionar o que mudou, o que ainda tem e principalmente promover um debate. Isso é primordial para que todos vocês entendam que são vários fatores que vocês precisam compreender para que a sociedade se transforme ou para que ela se mantenha, tudo bem? Isso é essencial, galera. Por quê? Quando a gente pega uma prova com ciências humanas e até mesmo quando vocês tiverem um debate com redação, vocês vão perceber que fatores sociais complexos, eles podem promover mudança ou manutenção, tudo bem? Então, educação, saúde e segurança são fatores sociais complexos, assim como o gênero, assim como a questão do negro, assim como a questão do indígena. Legal, professor. E o pessoal da web também está aqui ligado no Esquenta Caiu no Enem. A Madu mandou pelo Twitter. Ela está perguntando aqui para a professora Areta, como é que fica a questão árabe para o Enem? Como fica a questão árabe para o Enem? Eu pergunto isso para vocês, o que vocês estudaram sobre isso? Uma das grandes dificuldades é compreender as nuances, né, que estão ali envolvendo todas as áreas do Oriente Médio, todos os países, não só a questão árabe, mas como eles posicionam no mundo, quais são os aspectos que vão influenciar historicamente, como se posiciona a ONU, quais são os principais países que tentam costurar um acordo, as guerras que envolvem, né, não só os povos árabes, mas também toda uma problemática envolvendo judeus, envolvendo as próprias áreas de concentração, sejam elas abundância, principalmente, né, em recursos naturais ou ausência. Isso está relacionado, nunca posso falar que a questão árabe está relacionada especificamente à religião. É um dos grandes erros. Legal, professora. E a gente também foi para a rua descobrir as principais dúvidas sobre história. Vamos ver o que apareceu? Minha dificuldade em história é história geral. História do Brasil eu sou bom porque é o que mais cai no Enem e eu foquei nessa área. As minhas dúvidas em história costumam ser mais na área de história do Brasil, porque esse semestre eu me dediquei a estudar mais as humanas, né? Porque no primeiro semestre eu estudei mais exatas. Então esse semestre eu me dediquei a estudar mais humanas, mas em história eu estudei mais história geral do que história do Brasil. Professor Tiago, o que você diz aí sobre esses comentários? Então, a parte de história do Brasil, como ele mesmo falou, é uma parte que é muito recorrente no Enem. Nós temos aí uma chance muito grande de cair governo Vargas, uma chance muito grande da prova estar tratando de assuntos de Brasil colônia, primeiro e segundo reinado. O outro estudante falou muito da parte de geral. A aposta em história geral, ela vai muito para o âmbito da Primeira Guerra Mundial, do centenário da Revolução Russa, menchevique, bolchevique, todo esse contexto, e também da Segunda Guerra Mundial. Então, eles podem esperar uma prova que não é uma prova a mais complexa, que a hora que ele tenta entender o texto e o que é pedido, né, ela fica muito mais simples. Então, confia no que você estudou durante o ano inteiro, você vem se preparando e como, né, nós acabamos falando aqui, vai dar certo, né? Tem que dar certo. Tem que confiar, né, professor? Tem que confiar. Legal. Os estudantes também falaram sobre o que tira o sono de todo mundo em relação à geografia. Vamos ver? Tenho dúvida na questão de geografia física, relevo, clima.
vegetação. Dúvidas de geografia seriam mais de geografia geral, que é quando se entra em economia, praticamente, que a gente fala, PIB, entre outras coisas. Professora Areta, tem essa pegada aí de economia? É difícil mesmo, geografia? Eu vejo aí um fator muito peculiar. O aluno tem que compreender que a geografia ela vai cobrar, sim, a estrutura física é evidente, mas ela vai voltar para quais são os aspectos relacionados ao território nacional. Então, se o aluno ele já tem dificuldade para compreender a estrutura de relevo, as formas de relevo, se ele não consegue fazer essa diferenciação, ele não vai perceber quais são os aspectos humanos e sociais, como que a terra é ocupada, quais são os problemas para a produção agrícola, tudo está relacionado. É um erro a gente achar que a geografia, eu tenho que separar a geografia física de geografia humana. As coisas estão entrelaçadas. Eu preciso da geografia física para compreender como é que o ser humano vai tomar, vai explorar e vai se reproduzir e vai, na verdade, planejar a sua vivência dentro daquele território. Vai cair relevo? Muito provavelmente. Vai cair relevo, vai cair bioma e, principalmente, algo também recorrente são as explorações e retiradas, as perdas ambientais relacionadas ao crescimento populacional no Brasil, principalmente após o processo de industrialização que começa ali pelo Brasil mais forte a partir da década de 30. Legal. E sobre sociologia, vamos descobrir o que a galera disse? Bem, em filosofia, meu maior problema é o pensamento de Nietzsche, entender como que ele pensa tudo aquilo e a sequência dos pensamentos dos filósofos no tempo, assim, eu tenho problema em organizá-los. Na parte de sociologia, movimentos sociais me confunde bastante. Filosofia, questão de filósofos, de datas, de métodos que eles tinham diferentes, isso me confunde bastante. E aí, professor, essas provas confundem mesmo? Confundem. Na verdade, é porque quando a gente pega filosofia, principalmente o eixo histórico do filósofo, é essencial para que vocês saibam o que ele está falando, o que ele está pensando. O estudo da história ele é fenomenal porque a gente consegue compreender como que era o modo de agir, pensar e sentir do indivíduo em uma outra época. E a gente consegue analisar e ver como que era totalmente diferente as estruturas sociais, políticas e assim vai. Na filosofia, vem a notícia ruim para você que estava aí achando que seria um pouquinho mais tranquilo. O filósofo ele vai ser cobrado, tudo bem? Seja ele quem for, em qual período for. Principalmente da era moderna, por conta da Revolução Industrial e por conta do início dessa individualização, principalmente a filosofia contemporânea, por conta da nossa relação atual, beleza? Então, quando vocês forem estudar filosofia, fiquem bem focados em Kant, Descartes, Nietzsche, Schopenhauer e assim vai. A parte de sociologia, você vai ficar bem mais tranquilo, que é uma parte muito mais interpretativa. E essa parte interpretativa, ela quer te informar. O Enem é uma prova que ela está em um formato de diálogo. Ele quer que você aprenda e que você responda sobre ele também. Então ele vai te botar um montão de dados sobre o Brasil, que é aí que vem a parte com geografia e história, que integra com a sociologia. Ao mesmo tempo, ele quer que você entenda sobre as desigualdades, as dinâmicas, a estrutura social brasileira, tanto em economia, política e sociedade. A partir disso, a gente vai ter que separar dois eixos bem claros. Primeiro, a filosofia, que você vai ter que saber o filósofo, e depois a sociologia, que aí vem a parte mais integrada entre essas três disciplinas. Tudo bem? Tá aí, valiosas dicas. Bom, a gente vai para o intervalo do Esquenta Caiu no Enem. Eu queria, claro, agradecer aos professores Thiago Diana, a professora Areta Barros e Gabriel Melo. Acredito que os alunos agradecem muito também. Obrigada, viu? Obrigado. Bom, e a gente volta depois do próximo bloco com as provas de linguagens e redação. Se você perdeu alguma coisa ou quer rever algum trecho do programa, não tem problema, vai ficar tudo disponível no site tvbrasil.ebc.com.br/Caiu no Enem. Quer mandar sua dúvida ou seu comentário para a gente? Ainda dá tempo, é só enviar sua mensagem para o Twitter ou para o Facebook da TV Brasil, usando a hashtag Caiu no Enem. Estamos aqui esperando a sua participação, não sai daí que a gente volta já já. Deus é o maior defensor do corpo humano, porque o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Ele não está se alimentando para satisfazer os seus instintos, e sim é um ato que ele deve aquilo a Deus. Enquanto do outro lado
não se deve comer nem beber nada, porque senão você ficaria preso àquela dimensão. Entre o Céu e a Terra, 10 da noite, na sexta Diversidade. Vem aí a prova do Enem. Fique esperto e se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, prova do Enem. Quem se preparar vai se dar bem. As provas do Enem serão dias 5 e 12 de novembro. Leve caneta esferográfica preta transparente. Ministério da Educação, Governo Federal. A TV de todos os Brasis, pelas lentes de emissoras parceiras. Mostra a cultura do pernambucano, vice. A TV Pernambuco e a TVU são a TV Brasil em Pernambuco. Emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. No Mídia em Foco, uma tendência que cresce a cada dia. Vídeo sob demanda. O VOD é uma coisa cada vez mais normal, cada vez mais comum na vida de todo mundo. Porque você consegue realmente assistir o que você quer na hora que você quer. O fato da gente ter séries em serviços sob demanda, em muito pouco tempo já mudou os hábitos. O que nós estamos vivendo é uma revolução de plataforma. O VOD é o futuro, mas a coisa já está tomando um tom de complementariedade. Hoje, 10h30 da noite, na Quarta Conhecimento. Samba na Gamboa, sábado, 6:45 da noite. Na TV Brasil tem filmes para todos os gostos. Você pede uma sessão de comédia. Se eu fosse sorteiro, eu casava com ela. Filha, não casa, seu burro. E ganha uma aula com os clássicos do cinema russo. Todo fim de semana tem Madrugada Soviética. De sábado para domingo, depois do Festival Mazzaropi, aqui na TV Brasil. Estamos de volta com o Esquenta Caiu no Enem, ao vivo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional FM e MEC AM, pela internet e em rede também com emissoras públicas de todo o país. E nesse bloco a gente fala sobre a prova de linguagens e a temida prova de redação. A Priscila está aqui, ó, de olho nas redes sociais e vai trazer as participações de vocês em tempo real aqui para o estúdio. É isso aí. Se você quiser mandar a sua dúvida ou seu comentário, é só enviar sua mensagem para o Twitter ou Facebook da TV Brasil, usando a hashtag Caiu no Enem. Eu estou aqui a postos. E os convidados desse segundo bloco são os professores Vitor Rocha e Zaira Dirani, professores de língua portuguesa e redação. Eles vão contar tudo sobre as provas do próximo domingo. Boa noite, professores. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Professor Vitor, pergunta que não quer calar. Eu acho que todo mundo deve estar perguntando para você isso nos últimos dias. Prova de redação, a gente já pode adiantar possibilidades de temas? Com certeza, com certeza. Bom, uma tendência que deve cair nessa próxima prova deve ser uma questão que está em debate na sociedade, que é a questão da homofobia, né, do LGBTfobia, para usar o termo mais adequado, né? E é um tema bem cotado aí entre os professores, entre as escolas, que possivelmente deve cair no Enem, né? Uma das nossas apostas aí. Oba!
Um tema que pode... É uma dica. Eu lembro que há 2 anos atrás o professor que estava aqui com a gente deu uma dica importante e foi muito parecido com o tema da redação. Então é bom para o pessoal de casa aí já ficar atento, que é um possível tema aí para a prova de redação, né, professora? Cyberbullying também, né? Recursos naturais são temas também cotados aí para cair na redação do Enem. Sim, a crise hídrica, né, que nós estamos vivendo nunca de forma tão intensa, né, como nos últimos meses. Então é outro tema possível, né? Outra possibilidade. E professores, como muita gente deve ter visto, a Justiça Federal vetou recentemente o 0 para quem ferir os direitos humanos na redação do Enem. Mas a decisão é provisória e o INEP já avisou que vai recorrer. Então o que vocês aconselham para os candidatos diante desse impasse? Bem, o Enem desde 2012 ele vem seguindo uma diretriz de respeito aos direitos humanos, né? Então a gente aconselha que os alunos continuem seguindo essa linha de respeito à diversidade, à sustentabilidade, aos direitos humanos, né? Sob pena até de gerar uma má vontade na correção, né? Alguma coisa, vamos pela essa linha do respeito às alteridades. Que é muito importante. Professores, o que a gente pode mais comentar aí sobre essa prova, né, do próximo domingo? A gente pode estar adiantando mais alguma coisa, alguma dica valiosa? Sim. Uma outra dica que eu acredito que possa vir a ser cobrada seria a questão... Nós vivemos há poucos meses, não sei se vocês se recordam, o nosso aluno com certeza, de uma crise, né, no sistema carcerário brasileiro, né? Então, é um tema também bem cotado, né? E lembrando sempre que o nosso aluno ele tem que dar uma intervenção, ele tem que dar uma solução para o problema, né? Sair do clichê, é culpa do governo, né? E procurar dar uma solução viável, né? E diferente, original. É preciso dar uma aprofundada, né? Não ficar no superficial, seria isso. Argumentação, consistência, progressão textual, Perfeito. Né? Lembrar que a dissertação tem que usar a terceira pessoa, né? Estar atento a esses aspectos estruturais também. E professora, saindo um pouquinho da prova de redação e entrando na temida também prova de português, o que a gente pode esperar dessa prova no domingo? Olha, na prova de linguagem, a gente observa que há um predomínio de autores modernos e pós-modernos, né? Tem algumas habilidades também que são muito frequentes, como a de função, que cobra função de linguagem, estrutura textual, né? Então, são aspectos básicos que o aluno ele deve fazer uma revisão, estar atento, né? Porque, com frequência, esses conteúdos são cobrados. Sim, o aluno ele precisa ter um hábito de leitura, né? A gente viu num VT anterior, né, um aluno dizendo que não tem um hábito de leitura, né? Então isso é um problema, né? Sério, né? Com certeza, porque a prova é basicamente leitura e interpretação de texto. Sim. Não, legal. E a gente aproveitou também para perguntar ao professor Gulf de inglês e ao Ricardo Tobé de espanhol como a gente pode se preparar nessa reta final para as provas de cada uma dessas matérias. Vamos ver o que eles falaram? Olá pessoal, eu sou o professor Tobé, professor de espanhol. E eu sou o professor Gulf, professor de inglês. Estamos aqui para dar dicas de língua estrangeira para você que vai fazer a prova do Enem. E a dica mais importante da prova de linguagem e códigos e pro resto da prova é o enunciado. Exatamente. No enunciado é que você vai conseguir encontrar a solução para a tua prova, a tua questão de língua estrangeira no Enem. É normal que as pessoas leiam primeiro o texto para depois ver o enunciado. No Enem é diferente. É interessante que você leia primeiro o enunciado para entender o que o texto está falando, para depois seguir para o texto. O enunciado é o seu guia espiritual por esta prova. Você tem que começar a ler o enunciado para depois fazer a leitura do texto. Grande vantagem de ler o enunciado é a seguinte: você, lendo o enunciado, já consegue entender algumas coisas importantes sobre a prova. Uma delas é, no enunciado você encontra a palavra-chave. Você também pode encontrar um resumo do texto, uma informação resumida do texto, ou até mesmo informações adicionais sobre o assunto ou sobre o autor do texto, o que já te ajuda a contextualizar. É isso aí, pessoal. Foca no enunciado que vai dar tudo certo. Sucesso pra vocês, galera. Grande abraço. A gente recebeu também mais uma questão aqui pela web. @Misturinhas mandou uma dúvida aqui pelo Twitter. Diz que tem dificuldades em literatura e quer saber se deve estudar os autores ou o contexto histórico. Os dois. Com certeza.
assim como a Areta falou também, está tudo ligado, né? Então, quando você estuda o autor, você tem que estudar também o contexto, a época em que ele viveu, por que ele escreveu dessa maneira, né? Um autor, ele não acorda romântico ou realista da noite para o dia, né? Então, há todo um contexto histórico, toda uma questão política que faz com que ele escreva daquela maneira. Nas salas de aula por aí, a gente também foi perguntar quais são as principais perguntas da galera sobre língua portuguesa. Vamos ver. Português, eu tenho dúvidas no período composto e na parte de literatura. Eu acho que a matéria em si que eu tenho mais dificuldade, porque eu não gosto de estudar, não gosto de ler, então a parte de morfologia também não sou muito boa. Seria mais na área de literatura, somente isso. É literatura, quinhentismo, entre outros períodos. Professor Vitor, o que você me diz? Bom, é uma tendência do Enem, né? A forma como ele tem cobrado ultimamente a gramática, né? Alguns alunos caem no erro de não focar tanto, né? Como a aluna falou, olha, a literatura é mais importante, né? Sim, a literatura ela tem sido, né, mais consistente, como a professora falou, é importante a gente olhar também o contexto da vida do autor, né? Mas a gramática ela é de extrema importância, inclusive, para a redação, não é verdade? Então, alguns alunos esquecem, como a aluna falou, morfologia, sintaxe, período composto, ele não só pode cair no Enem, ele costuma cair pouco, é verdade. Porém, na hora de fazer a nossa redação, é de extrema importância. Está tudo interligado, né, professor? É tudo interligado. A verdade é essa. E a redação também não é moleza, né? Vamos ver o que os candidatos querem saber. Então, redação, a minha maior dificuldade é em colocar as ideias no papel. E na conclusão também, porque é a hora de fechar o texto, então tem que ser ter um bom fechamento. Apesar de eu gostar muito de escrever e de ler, eu tenho um pouco de dificuldade na parte da conclusão. Eu tenho medo de colocar uma conclusão muito clichê ou uma conclusão que não seja acessível e acabe diminuindo a minha nota. Bom, chegou a hora de ver também quem está afiado para a prova, né, de língua portuguesa, e o professor Vitor trouxe uma questão para a gente, é isso, professor? Isso, né? Eu vim comentar a questão dos uso das funções da linguagem, né? Que é uma questão que sempre cai, não é verdade? Então a gente tem o emissor, o receptor, o código, o canal, né? A mensagem, e a gente precisa trabalhar esses elementos. É um assunto recorrente no Enem e o aluno tem que dominar, né? Então a gente precisa dominar, saber bem esse conteúdo. Por exemplo, a propaganda ela sempre utiliza o modo imperativo, né? Então nós temos aí essa questão do emissor, da mensagem, do receptor. E o que acontece? É importante o aluno saber que cada elemento da comunicação ele tem uma função da linguagem predominante, né? Então, uma função que costuma cair muito é a metalinguagem, ou a metalinguística. É quando uma coisa fala de si mesma, né? Então, por exemplo, o dicionário, como é que eu sei o significado de uma palavra? Através de outras palavras, olhando no dicionário, né? Tá certo, então. É importante a gente ter essa noção aí. Muito bom. Bom, a gente agradece pela força, né, os professores Vitor Rocha e Zaira Girani. Eu tenho certeza absoluta que com as dicas de vocês, os alunos estão mais tranquilos e mais bem preparados para a prova no domingo. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Bom, pessoal, o programa fica por aqui, mas domingo a gente volta logo depois da prova com o Caiu no Enem, comentando, claro, ao vivo as questões do exame. É só sintonizar a TV Brasil a partir das 8 horas da noite. E se você perdeu ou quer rever alguma parte do programa, confira nesse papo na íntegra logo mais lá no site tvbrasil.abc.com.br/Caiu no Enem. Na semana que vem a gente também está com você na quarta, trazendo mais um esquenta para a prova, e no domingo com o Caiu no Enem. É isso aí, com certeza. Bom, a gente continua com você até o fim da maratona do Enem e desejamos boa sorte para todo mundo que vai fazer a prova neste domingo. Tchau e até domingo que vem.